Você já ouviu falar de uma cidade inteira que simplesmente desapareceu em uma única noite? Casas, ruas, pessoas, tudo sumiu como se nunca tivesse existido. Pois hoje eu vou te contar a história de um lugar que deixou apenas silêncio e mistério. Mas antes de continuar, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder nenhum dos nossos relatos sombrios. Isso ajuda demais o canal a crescer e traz mais histórias assustadoras como essa. A cidade se chamava Santa Lúcia do Vale. Pequena, pacata, rodeada por colinas e mata fechada. Segundo os registros, tinha cerca de 1.200 habitantes. Agricultores, pequenos comerciantes, famílias que viviam em tranquilidade. Por muitos anos, parecia apenas mais uma cidade esquecida no mapa. Mas em dezembro de 1975, algo aconteceu que transformou Santa Lúcia em um dos maiores enigmas do interior brasileiro. Na manhã do dia 15 de dezembro, um grupo de viajantes que passava pela região encontrou a estrada principal bloqueada por árvores caídas. Parecia efeito de uma tempestade. Eles decidiram contornar pela trilha lateral e seguir até a cidade. Quando chegaram lá, encontraram apenas silêncio. E a cidade estava vazia. As ruas estavam desertas. O comércio estava aberto, mas sem ninguém atrás do balcão. Panelas de comida ainda fumegavam sobre fogões, como se alguém tivesse saído às pressas. Um rádio tocava em uma das casas. As camas estavam desarrumadas, como se as pessoas tivessem acabado de acordar. Tudo parecia normal, exceto pela ausência completa de pessoas. Não havia sinais de luta, sangue ou qualquer coisa que sugerisse violência. Era como se, de repente, todos os moradores tivessem levantado e desaparecido juntos ao mesmo tempo. Um dos viajantes, chamado Joaquim, contou anos depois que entrou em uma escola primária. Havia cadernos sobre as carteiras, giz quebrado no quadro e até desenhos de crianças colados na parede. Mas nenhum professor, nenhum aluno. No pátio, uma bola ainda rolava com o vento, como se tivesse sido chutada minutos antes. O silêncio era tão pesado que ele disse sentir como se estivesse sendo observado o tempo todo. Quando as autoridades chegaram à cidade, a notícia se espalhou. A imprensa noticiou: cidade inteira some sem deixar vestígios. A polícia investigou cada canto. Não havia pegadas em direção à mata, nem marcas de carros saindo às pressas. Todos os documentos, fotos de família e objetos pessoais continuavam dentro das casas. Mais assustador ainda, os animais também haviam sumido. Nem cães, nem gatos, nem galinhas no quintal. Os estábulos estavam abertos, mas sem um único cavalo ou vaca. Era como se a cidade tivesse evaporado durante a noite. Muitas teorias surgiram. Alguns diziam que foi uma abdução alienígena em massa. Outros acreditavam que os moradores participaram de algum ritual sombrio e desapareceram por vontade própria. Uma das teorias mais aceitas na época era a de que Santa Lúcia foi vítima de um fenômeno natural inexplicável. Talvez um deslizamento subterrâneo, um gás tóxico vindo do solo, ou até um terremoto silencioso que obrigou os moradores a fugir. Mas nada disso explicava o fato de ninguém jamais ter sido encontrado. Durante a investigação, policiais entraram na antiga igreja da cidade. Lá dentro encontraram algo que até hoje ninguém conseguiu explicar. No altar havia 12 cadeiras dispostas em círculo. Sobre cada uma vela apagada. E no centro, uma Bíblia aberta em uma página marcada com sangue seco. A passagem dizia: "E aqueles que dormem serão levados na noite, pois o chamado não é para todos, mas apenas para os escolhidos." Não havia sinais do padre ou dos fiéis, somente aquele cenário sinistro, como se uma última reunião tivesse acontecido ali. Curiosamente, alguns moradores que estavam fora da cidade naquela noite sobreviveram. Um caminhoneiro chamado Pedro Antunes relatou que, na madrugada anterior ao desaparecimento, ao longe, viu um brilho azulado pairando sobre Santa Lúcia. Ele pensou que fosse um relâmpago, mas não havia nuvens. Já uma professora que morava em uma cidade vizinha disse que sonhou naquela mesma noite com seus alunos a chamando, dizendo: "Venha conosco, está na hora." Ela acordou em pânico, e no dia seguinte, soube do desaparecimento. O mais estranho aconteceu anos depois. Alguns exploradores urbanos que decidiram visitar Santa Lúcia
encontraram novamente a cidade, mas em ruínas. As casas estavam cobertas por mato, telhados caídos, portas apodrecidas, como se ninguém tivesse pisado lá por décadas. Mas segundo os viajantes originais e os policiais da época, quando encontraram a cidade pela primeira vez, ela estava intacta, como se tivesse sido abandonada apenas horas antes. A pergunta é: como uma cidade inteira pode ruir tão rapidamente sem deixar vestígios de seus habitantes? Moradores de regiões próximas ainda contam que, em certas noites, é possível ouvir sons vindos do vale. Sinos da igreja tocando sozinhos, risos de crianças, e até vozes chamando pelo nome de quem ousa se aproximar demais. Alguns dizem que se você entrar em Santa Lúcia depois da meia-noite, verá luzes acesas nas casas, gente caminhando pelas ruas e até ouvirá o burburinho de uma cidade viva. Mas ao piscar os olhos, tudo desaparece. O caso de Santa Lúcia nunca foi explicado oficialmente. Não houve corpos, nem pistas, nem respostas. O governo encerrou as investigações em silêncio, alegando abandono espontâneo. Mas para quem esteve lá, a cidade não foi abandonada. Ela foi levada. Levada por algo que ninguém ousa explicar. E até hoje, quando viajantes passam pela estrada que corta o vale, alguns juram ver ao longe a pequena cidade iluminada. Mas quando tentam chegar perto, não encontram nada além de mato e escombros. Santa Lúcia do Vale permanece como um dos maiores mistérios da história. Uma cidade que simplesmente desapareceu durante a noite. E você? O que acha que aconteceu em Santa Lúcia? Foi um ritual? Uma abdução em massa? Ou algo ainda mais sombrio? Deixa aqui nos comentários a sua teoria. Quero muito saber a sua opinião sobre esse mistério. E não esquece, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos relatos do além.